11 de setembro, 1683, 5 horas da tarde. 18.000 cavaleiros descem das alturas de Kahlenberg, nos arredores de Viena, formam uma cunha, lanças de 5,5 metros à frente. Em 1 hora, eles destroem um exército otomano de 140.000 homens. É a maior carga de cavalaria da história registrada. E ela encerra 3 séculos de expansão otomana na Europa em um único e brutal golpe. Porque essa carga não foi sorte. Foi física, metalurgia e um erro catastrófico otomano. Nos próximos 20 minutos, você descobrirá por que o grão-vizir Kara Mustafa Pasha deixou sua retaguarda desprotegida. Você conhecerá os hússaros alados poloneses, cujas lanças foram projetadas para quebrar no impacto. Você verá como uma inclinação de 15 graus e solo seco transformaram 18.000 cavalos em uma arma cinética. E você entenderá por que esta batalha, não algum tratado grandioso ou declínio lento, marca o exato momento em que o Império Otomano parou de se expandir. Começando 2 meses antes, quando 140.000 soldados otomanos chegaram aos muros de Viena. Se você valoriza a história militar com fontes primárias e números precisos, inscreva-se. Comente de qual país você está assistindo. Agora, para o cerco. 14 de julho, 1683. O exército otomano chega a Viena. Não uma força de incursão, não uma força de reconhecimento, a máquina de guerra imperial completa. O grão-vizir Kara Mustafa Pasha comanda. 140 a 150.000 homens, 15.000 janízaros, a infantaria de elite de soldados escravos, 40.000 cavaleiros sipahi, 300 peças de artilharia. O resto, engenheiros, mineiros, logística, seguidores do acampamento. O Império Otomano tem avançado pela Europa por 3 séculos. Constantinopla caiu em 1453. A Hungria tornou-se um estado vassalo. Agora, Viena, a capital do Sacro Império Romano. Se Viena cair, a estrada para a Alemanha estará aberta. Dentro das muralhas, 11.000 soldados, 5.000 milicianos cidadãos. Comandante? Ernst Rüdiger von Starhemberg, general austríaco de 70 anos. A cidade tem defesas modernas em forma de estrela, grossos baluartes de pedra. Mas a pedra não detém o que está por vir. Os otomanos não apenas bombardeiam muralhas, eles cavam por baixo delas. Mineração de cerco, túneis subterrâneos reforçados com madeira, câmaras de pólvora colocadas sob os baluartes. Detonar? A muralha desmorona por baixo. Em 1683, os engenheiros otomanos são os melhores do mundo nisso. Eles a refinaram ao longo de 2 séculos. Os defensores vienenses usam tambores de escuta, tambores com ervilhas secas na pele. Coloque-os no chão. Se as ervilhas vibrarem, há escavação abaixo. Então você contra-ataca. Cave seu próprio túnel. Tente invadir o deles antes que eles explodam a carga. É guerra em 3 dimensões. Acima do solo, fogo de canhão. Abaixo do solo, corridas silenciosas de escavação. O cerco dura 60 dias. 14 de julho a 11 de setembro. Em 4 de setembro, os otomanos detonam uma carga maciça sob o ravelim do castelo, uma das posições defensivas-chave. Brecha de 12 metros. O baluarte Löbel é o próximo. Von Starhemberg tem 11.000 tropas no início. Em 11 de setembro, menos de 5.000 estão em condição de combate. Fome, doença, bombardeio constante. A cidade está a dias de desabar. Mas em 31 de março, 1683, 3 meses e meio antes do início do cerco, o imperador do Sacro Império Romano, Leopoldo I, assinou um tratado, o Tratado de Varsóvia, com o rei Jan III, Sobieski, da Polônia-Lituânia. Pacto de defesa mútua. Se Viena ou Cracóvia forem sitiadas, o outro monarca lidera uma força de socorro, em pessoa. O Papa Inocêncio XI fornece 1,5 milhão de florins de ouro para financiar a mobilização polonesa. Isso não é uma sugestão. É uma aliança militar vinculativa com dinheiro papal por trás. 15 de agosto de 1683. Sobieski parte de Cracóvia, 37.000 tropas polonesas. Ele não vem sozinho. A Liga Santa, uma coalizão de estados cristãos, se reúne. 28.000 austríacos sob Carlos de Lorena, 11.000 bávaros, 9.000 saxões. Total, 81.000 homens. Eles marcham em colunas separadas. Ponto de encontro: Thun, no Danúbio, 30 quilômetros de Viena. O exército polonês cobre 350 quilômetros em 15 dias. Isso é 23 quilômetros por dia com trem de bagagem completo e artilharia. Logisticamente, é um milagre. 7 de setembro de 1683. As colunas se unem em Thun. Sobieski assume o comando geral. Não porque ele seja o imperador do Sacro Império Romano. Ele não é, porque ele é o comandante mais experiente presente. Ele lutou contra os otomanos por 20 anos. Batalha de Kotin, 1673. Batalha de Lwów,
1675. Ele conhece suas táticas, suas fraquezas, e ele sabe exatamente o que está prestes a acontecer. Aqui está o erro otomano, aquele que lhes custa a batalha, o cerco e a guerra. Kara Mustafa não constrói uma linha de circunvalação. Na guerra de cerco, você constrói 2 linhas defensivas. Contravalação, muralhas voltadas para dentro, em direção à cidade que você está sitiando. Circunvalação, muralhas voltadas para fora, protegendo seu acampamento de cerco de um exército de socorro. Os otomanos constroem a contravalação. Trincheiras, obras de terra, posições de canhão, tudo voltado para Viena. Mas a retaguarda, aberta. Mustafa sabe que um exército de socorro está vindo. Ele tem batedores, ele tem inteligência, mas ele acredita em 3 coisas. Primeiro, o terreno é intransitável. As alturas de Kahlenberg são íngremes, arborizadas, terreno acidentado. Ninguém traz cavalaria pesada por ali. Segundo, mesmo que o façam, seus 140.000 homens superam em número a força de socorro. Terceiro, o cerco está quase no fim. Viena cairá em dias. Por que desviar mão de obra e madeira para defesas traseiras quando a cidade está prestes a desabar? Todas as 3 suposições estão erradas. 11 de setembro, 1683. Noite. A Liga Santa ocupa as alturas de Kahlenberg, 484 metros de altitude. Domina todo o acampamento otomano. Mustafa percebe seu erro. Tarde demais. Ele retira algumas forças das trincheiras de cerco. Mas os janízaros, sua melhor infantaria, permanecem nas trincheiras da frente, ainda bombardeando Viena, ainda preparando o ataque final. Ele acha que pode terminar o cerco e lutar contra o exército de socorro. Simultaneamente. Ele está errado. 12 de setembro, 1683. 4 da manhã. A batalha começa. Não com cavalaria, com infantaria. Tropas alemãs e austríacas descem as encostas. Escaramuças pelos vinhedos no Kahlenberg inferior. É lento, brutal. Os otomanos resistem, por horas. Esta é a moagem, a parte que não entra nas pinturas. Homens lutando em terreno acidentado, fogo de mosquete, estocadas de pique, avanços incrementais medidos em metros. Mas Sobieski ainda não está engajando sua cavalaria. Ele está esperando. Por quê? Para que a infantaria empurre os otomanos para trás o suficiente para criar um campo livre, para o sol se mover, para o terreno estar certo. Porque o que ele está prestes a fazer nunca foi feito nessa escala. 18.000 cavalos, todos de uma vez, em uma única formação em cunha. Os poloneses chamam isso de Rufiek, cunha de esquadrão. Não é uma linha, é um triângulo, cavalaria pesada na ponta, cavalaria mais leve nos flancos. A física é simples, concentre força máxima em um único ponto, atravesse. Então os flancos colapsam para dentro, é uma ponta de lança, mas a lança são 18.000 cavalos, se movendo a 30 km por hora, descendo uma encosta de 15 graus. 5 horas da tarde. Sobieski dá o sinal. A carga começa. Na frente, 3.000 hússaros alados poloneses, a cavalaria mais pesada da Europa. Vamos falar sobre o que é um hússaro, porque o mito e a realidade são ambos extremos. Comece com o cavalo. Um cavalo de guerra hússaro carrega de 100 a 120 quilos. Cavaleiro, armadura, sela, armas. Estes não são os maiores cavalos de guerra. Esses são os destriers da Europa Ocidental. Mas eles são criados para resistência e velocidade. O cavaleiro usa de 20 a 30 quilos de armadura, não armadura completa. Isso é um cavaleiro da Europa Ocidental. A armadura hússara é segmentada, peitoral, placa traseira, proteções de braço e coxa, 2 a 3,5 milímetros de espessura. Um estudo metalúrgico de 2023 da Universidade AGH de Cracóvia encontrou algo estranho. A armadura polonesa deste período usava um processo de endurecimento superficial, carvão de osso. Ele torna a camada externa extremamente dura, enquanto mantém a camada interna flexível. Resultado, a armadura não se estilhaça quando atingida. Ela desvia. Uma bala de mosquete de chumbo de calibre 0,60 disparada a 20 metros. O peitoral apara. Agora a lança, a cópia. Esta é a arma que define a carga. 5,5 metros de comprimento. 18 pés. Feita de álamo ou abeto, mas não maciça, escavada. Peso, 2,5 kg. Por que oca? Porque uma lança maciça tão longa seria muito pesada para controlar em velocidade. Mas uma lança oca quebraria no impacto. Então os hússaros a reforçam. Enrolamento de seda? Cola. O resultado? Uma lança leve o suficiente para mirar, mas forte o suficiente para atravessar a armadura acolchoada otomana. Zupans. No primeiro golpe, então ela se estilhaça, intencionalmente. Se a lança não quebrar, o recuo derruba o cavaleiro. Então é uma arma de uso único.
Após a lança quebrar, o hússaro saca seu carabela, um sabre curvo, 0,8 quilos, punho de cabeça de pássaro, otimizado para cortes de puxar a cavalo. Você não esfaqueia, você corta. A curva faz o trabalho. E as asas, as famosas asas, estruturas de madeira presas às costas da sela, penas de águia ou abutre. Elas tilintam quando o cavalo se move. Por quê? 3 teorias. Primeira, guerra psicológica. O som é perturbador. 18 mil cavalos com asas tilintando descendo uma encosta soa como uma tempestade. Segunda, defesa contra laços. Auxiliares tártaros no exército otomano usam laços para puxar cavaleiros dos cavalos. As asas dificultam isso. Terceira, identificação. No caos de um combate de cavalaria, você precisa saber quem está do seu lado. As asas são visíveis à distância. Todas as 3 são provavelmente verdadeiras. Mas aqui está o que sabemos com certeza de uma atualização de 2024 do Museu do Exército Polonês. As asas não são estabilizadores aerodinâmicos. Elas não ajudam o cavalo a correr mais rápido. Elas não são mágicas. Elas são práticas e psicológicas. 18 mil cavalos. Descendo. Os otomanos os veem chegando. Claro que vêm. Você não pode esconder 18 mil cavalos. Mas ver e parar são coisas diferentes. Os Sipahi, cavalaria otomana, são bons. Entre a melhor cavalaria leve do mundo. Mas eles não estão posicionados para isso. Eles estão espalhados, guardando o trem de bagagem, protegendo os flancos. Eles não estão formados em uma formação de contra-ataque. E os janízaros, ainda nas trincheiras, voltados para Viena. Kara Mustafa ordena que eles se virem. Tarde demais. A cunha atinge. Aqui está o que acontece quando 3 mil cavaleiros pesados se movendo a 30 km por hora atingem uma linha defensiva. As lanças atingem primeiro, 5,5 metros de alcance. As lanças otomanas têm 3 metros. Mosquetes? Você tem um tiro, talvez? Então os hússaros estão sobre você. As lanças se estilhaçam. Homens caem. Cavalos pisoteiam. Então os sabres saem. A cunha não para. Ela empurra. Mais fundo. Os flancos, 15 mil cavaleiros poloneses e alemães mais leves, colapsam para dentro. A linha otomana não se curva. Ela se rompe. Siladar Findiklili Mehmed Aga, um historiador da corte otomana escrevendo no Silardar Tarihi, descreve isso como bozgun, pânico, uma falha em cascata, não apenas tática, psicológica. Os Sipahis veem que os janízaros não vêm ajudar. Os janízaros veem que o acampamento está sendo invadido. Todos fogem. Às 6 horas da tarde, 1 hora após o início da carga, o acampamento otomano está em colapso total. Kara Mustafa foge. Ele deixa tudo para trás. Sua tenda, o estandarte sagrado de batalha do profeta Maomé. 300 peças de artilharia, milhares de camelos e cavalos. A Liga Santa captura tudo. O rei Jan III Sobieski escreve para sua esposa, a rainha Maricienka, na manhã seguinte. 13 de setembro de 1683. Citação. Deus e Nosso Senhor deram à nossa nação uma vitória, como as eras passadas nunca viram. Ele não está exagerando. Os otomanos perdem de 15 a 20 mil homens, mortos ou capturados. A Liga Santa perde 4.500. Nem se compara. Mas aqui está a parte que é mais estranha que a própria investida. O mistério que os historiadores modernos ainda estão desvendando. Quando os hússaros chegaram ao centro do acampamento otomano, a tenda do grão-vizir, ela já estava abandonada. Não apenas Mustafa, todos. As tendas estavam cheias, comida ainda cozinhando, armas largadas no chão. Uma escavação de vala comum de 2024, perto de Schafberg, encontrou restos de Sipahis otomanos. Análise forense. Alta porcentagem de ferimentos de crânio com cortes descendentes. Golpes de sabre de cavalaria. Mas o posicionamento da cova sugere que esses homens morreram correndo, não lutando. A investida não apenas quebrou a linha otomana. Quebrou a vontade deles. O impacto psicológico de 18 mil cavalos movendo-se como um só foi tão extremo que o exército se desintegrou antes mesmo do contato físico ser completo. 25 de dezembro de 1683. 3 meses e meio depois, Belgrado. Kara Mustafa Pasha é executado. Corda de seda, estrangulamento. O método otomano tradicional para oficiais de alta patente. A acusação é incompetência. Ele perdeu o cerco, ele perdeu o exército, ele perdeu o estandarte sagrado. O sultão Mehmed, o quarto, não pode permitir que isso fique impune. Mas a execução não é apenas sobre Mustafa, é sobre o que Viena representa. Por 3 séculos, o Império Otomano expandiu-se. A cada geração, mais para dentro da Europa. Viena deveria ser o culminar, o avanço final. Em vez disso, é o ponto mais alto.
Após 1683, os otomanos nunca mais ameaçaram seriamente a Europa Central. A Grande Guerra Turca continua até 1699. Tratado de Karlowitz. Os otomanos perdem a Hungria, Transilvânia, partes dos Balcãs. O império não colapsa, mas para de crescer. E o declínio? Lento, depois mais rápido. Começa aqui, numa encosta fora de Viena, com 18 mil cavalos e uma formação em cunha que durou 1 hora. Então, por que funcionou? 3 fatores. Primeiro, terreno. Uma reconstrução GIS de 2024 da Universidade de Salzburgo confirmou algo crucial. A encosta de Kahlenberg tem 15 graus, suficientemente íngreme para acelerar a cavalaria pesada. Não tão íngreme que percam o controle. E 12 de setembro de 1683 estava seco. Se tivesse chovido, o solo da bacia do Danúbio se transformaria em lama. Os cavalos atolariam. A investida falharia. O clima importou. Segundo, metalurgia. Essa armadura endurecida permitiu que os hússaros sobrevivessem à salva de mosquetes iniciais. Sem ela, eles sofreriam baixas na descida. A cunha se desintegraria antes do contato. Terceiro, o erro otomano. Nenhuma circunvalação. Se Mustafa tivesse construído defesas traseiras, mesmo obras de terra básicas, a investida atingiria uma linha preparada. Ainda poderia ter funcionado. Mas não teria sido uma debandada. E aqui está a peça final. Um escaneamento lidar de 2025 da descida de Kahlenberg encontrou algo que ninguém esperava. Restos de trincheiras escondidas, posicionamentos defensivos otomanos que foram cavados, mas nunca terminados. Mustafa começou a construir defesas traseiras, então parou. Por quê? Não sabemos. Talvez ele pensasse que tinha mais tempo. Talvez ele tenha desviado a mão de obra de volta para as minas de cerco. Mas essas trincheiras inacabadas dizem tudo. Ele sabia do perigo. Ele começou a se preparar. E então ele não o fez. Isso não é azar. Isso é falha de comando. E custou-lhe o exército, a vida e o futuro do seu império. A investida em Viena não foi apenas uma batalha. Foi uma dobradiça. Antes, expansão otomana. Depois, retirada otomana. E a dobradiça girou em 1 hora, numa encosta, com 18 mil cavalaria movendo-se como uma única arma. Mas a cunha não foi o único fator. O cerco, a aliança, o financiamento, os erros, tudo teve que se alinhar. E alinhou-se. Uma vez, no momento exato. Agora vamos mergulhar mais fundo no próprio cerco. Porque antes que a investida pudesse quebrar os otomanos, Viena teve que sobreviver tempo suficiente para o exército de alívio chegar. E essa sobrevivência dependeu de metros de pedra, quilogramas de pólvora e um general de 70 anos que se recusou a se render. Ernst Rüdiger von Starhemberg. 70 anos. Comandante da guarnição de Viena, 11 mil soldados no início, 5 mil milicianos civis. 16 mil no total de defensores contra 140 mil otomanos. A matemática não fecha, mas Starhemberg não está tentando vencer. Ele está tentando sobreviver. Tempo suficiente para o exército de alívio chegar. E a sobrevivência em Viena depende de uma tecnologia. A fortaleza em estrela. As muralhas de Viena não são medievais, são modernas. Reconstruídas entre 1620 e 1650. Bastiões em forma de estrela. Muralhas inclinadas. Perfil baixo. Por quê? Porque a pólvora mudou tudo. Uma muralha medieval alta? Alvo fácil. Bolas de canhão atingem superfícies planas. Máxima transferência de energia. A muralha desmorona. Mas uma fortaleza em estrela é diferente. As muralhas são grossas. 4 a 6 metros de terra e pedra. Inclinadas a 45 graus. Bolas de canhão atingem em ângulo. Elas desviam. Ou se enterram na terra sem penetrar. E a forma de estrela? Sem pontos cegos. Cada muralha é coberta por fogo cruzado de 2 bastiões adjacentes. Um atacante não pode se aproximar sem ser atingido de múltiplos ângulos. É geometria como defesa. E em 1683, Viena tem 11 grandes bastiões. Burg, Löbel, Möllker, Schottentor, cada um uma fortaleza em miniatura. Cada um projetado para absorver punição. Mas os otomanos não atiram apenas nas muralhas. Eles cavam por baixo delas. Mineração de cerco. É aqui que a verdadeira batalha acontece. Não na superfície, abaixo dela. Os engenheiros otomanos são os melhores do mundo nisso. Eles aprimoram a técnica há 2 séculos. O processo é metódico. Primeiro, cavar uma trincheira para frente a partir das suas linhas de cerco. Padrão em zigue-zague. Protege os cavadores do fogo defensivo. Quando você está perto o suficiente da muralha, 50 a 100 metros, você vai para o subsolo, cavar um túnel, reforçá-lo com madeira à medida que avança. O túnel se inclina em direção à fundação do bastião-alvo. Quando você está diretamente abaixo dele, você escava uma câmara, encha-a com pólvora.
Barris e barris. Então você acende o pavio e foge. A explosão colapsa o túnel. A onda de choque viaja para cima e o bastião acima cai na cratera. Brecha de 12 metros. Ponto de entrada instantâneo. Os vienenses sabem que isso está vindo. Eles têm uma defesa. Contra-minações. Cavar seus próprios túneis. Tentar interceptar os túneis otomanos antes que cheguem às suas muralhas. Se você quebrar o túnel deles primeiro, pode lutar no subsolo. Ou inundá-lo. Ou explodi-lo antes que eles terminem. Mas como você sabe onde cavar? Você não pode ver no subsolo. Então os defensores usam tambores de escuta. Pegue um tambor. Estique a pele firmemente. Polvilhe ervilhas secas na superfície. Coloque-o no chão no porão do bastião. Se houver escavação por perto, as vibrações viajam pela terra. As ervilhas pulam. A direção em que pulam diz onde fazer a contramina. É baixa tecnologia. Mas funciona. Viena tem equipes fazendo isso 24 horas por dia. Ouvindo, cavando, correndo contra engenheiros otomanos que eles não podem ver. Até o final de agosto, os otomanos cavaram dezenas de minas. As equipes de contraminação vienenses interceptam algumas. Batalhas subterrâneas, tiro de mosquete em túneis de 2 metros de altura, combate corpo a corpo no escuro. Mas eles não conseguem parar todas. 4 de setembro de 1683. Os otomanos detonam uma carga maciça sob o Havelin de Burg. O Havelin é uma estrutura defensiva externa, uma fortificação triangular em frente à muralha principal. É projetada para absorver o primeiro ataque. E absorve. A explosão cria uma brecha de 12 metros. Entulho enche a cratera. Infantaria otomana avança. Os vienenses seguram, por pouco. Eles constroem uma barricada interna. Estacas de madeira, sacos de areia, qualquer coisa. Os otomanos tomam o Havelin, mas não conseguem avançar para a muralha principal. Ainda não. 8 de setembro. O bastião de Lubel. Outra mina. Outra detonação. Desta vez, os otomanos explodem um buraco na própria muralha principal. Não apenas nas defesas externas. A muralha. Starhemberg puxa todos os soldados disponíveis para a brecha. Eles lutam nos escombros. Piques, espadas, mosquetes a curta distância. Os otomanos avançam. Os vienenses recuam. Por 6 horas. A brecha se mantém, mas os defensores estão exaustos. Starhemberg escreve em seu diário: não temos mais do que 4.000 homens aptos para o serviço. O resto está morto, ferido ou doente demais para ficar de pé. Se os turcos atacarem novamente amanhã, não sei se conseguiremos segurar. Mas os otomanos não atacam no dia seguinte. Por quê? Porque Kara Mustafa toma uma decisão. Ele mantém seus janízaros, sua melhor infantaria, nas trincheiras de cerco, ainda minerando. Ainda se preparando para um assalto final e avassalador. Ele não os compromete nas brechas. Ele quer que Viena caia em um ataque coordenado, não uma luta de rua desgastante. Ele acha que tem tempo. O exército de alívio ainda está a dias de distância. Ou assim ele acredita. 11 de setembro, noite. Batedores relatam a Mustafa. A Liga Santa está nas alturas de Kallenberg, dominando o acampamento. Ele percebe seu erro, mas ele não recua do cerco. Ele não abandona as trincheiras e forma uma linha defensiva. Ele tenta fazer as duas coisas. Terminar o cerco e lutar contra o exército de alívio. Simultaneamente. E esse foco dividido custa-lhe tudo. Dentro de Viena, Starhemberg não sabe que o exército de alívio está a um dia de distância. Ele vê a artilharia otomana ainda disparando. As minas ainda detonando. Ele assume que o cerco continuará. Ele escreve uma última carta ao imperador Leopoldo. 11 de setembro de 1683. Citação. Fiz tudo o que o dever e a honra exigem. Se nenhum alívio chegar até amanhã, a cidade cairá. Peço apenas que a história se lembre que resistimos o máximo que humanamente foi possível. Ele sela a carta. Envia-a com um mensageiro que escapa pelas linhas otomanas sob o manto da escuridão. Então ele espera. 4.000 tropas combatentes. 11 bastiões para defender. E nenhuma ideia de que 18.000 cavalaria estavam prestes a descer das alturas atrás do acampamento otomano. O cerco de Viena é um estudo de resistência. Não cargas heróicas, não táticas brilhantes. Apenas segurar. Mais um dia. Mais uma hora. O design da fortaleza em estrela compra tempo. A contraminação compra tempo. A recusa de Starhemberg em se render compra tempo. E o tempo é a única coisa que importa. Porque se Viena cair em 11 de setembro, o exército de alívio chega tarde demais. Os otomanos se consolidam, fortificam-se. A batalha se torna um cerco ao contrário. Mas Viena resiste. Por pouco. E essa margem estreita, 4.000 homens defendendo brechas cheias de escombros, é o que torna a investida possível. Os otomanos estão exaustos, sobrecarregados, focados nas muralhas à sua frente, não nas alturas atrás deles.
E quando a cunha de Sobieski atinge, eles não estão prontos, porque passaram 60 dias tentando quebrar pedra e esqueceram de olhar para trás. Porque passaram 60 dias tentando quebrar pedra e esqueceram de olhar para trás. Mas e se Mustafá tivesse olhado para trás? E se aquelas trincheiras inacabadas tivessem sido concluídas? A investida ainda acontece. 18.000 cavalaria ainda descem. Mas eles atingem uma linha defensiva preparada, obras de terra, artilharia posicionada, infantaria em formação. A cunha ainda romperia? Talvez. Talvez não. E essa é a questão que assombra os historiadores militares. Quanta parte de Viena foram táticas? Quanta foi sorte? Quanta foi o erro catastrófico de um homem? Vamos executar a contrafactual, porque isso não é especulação. É análise forense. Esse escaneamento, lidar de 2025, não encontrou apenas trincheiras inacabadas. Ele encontrou o layout exato que Mustafá começou a construir. Posicionamentos defensivos a cada 50 metros ao longo de um arco de 2 quilômetros. Ângulos de tiro calculados para a enfiada. Fogo cruzado que pegaria a cavalaria em campos sobrepostos. Emplacements de artilharia com linhas de visão claras descendo a encosta de Kallenberg. O design é de manual. Engenharia militar otomana em seu melhor. E estava 60% completo quando a construção parou. 60%. Não abandonado na fase de planejamento. Parcialmente construído. Então a mão de obra foi retirada, redirecionada para as minas de cerco sob as muralhas de Viena. Por quê? Um artigo de 2023 do Dr. Lothar Hubelt, da Universidade de Viena, analisou registros logísticos otomanos capturados após a batalha. Os registros mostram uma crise de recursos. No final de agosto de 1683, o exército otomano estava com pouca madeira, não esgotada, pouca. Cada árvore a menos de 5 quilômetros do acampamento tinha sido cortada, para as trincheiras de cerco, para os suportes das minas, para as fogueiras, para as torres de cerco que nunca foram concluídas. A madeira teve de ser transportada de mais longe, 10 quilômetros, 15. A taxa de abastecimento diminuiu e Mustafá fez uma escolha: priorizar o cerco. A cidade estava a dias de cair. O exército de socorro estava, ele acreditava, ainda a uma semana de distância. Ele podia terminar Viena. Depois, virar-se e enfrentar a Liga Santa de dentro de muralhas fortificadas. Uma posição defensável. Ele apostou. E a aposta falhou. Porque Sobieski moveu-se mais rápido do que a inteligência otomana previu. O exército polaco cobriu 350 quilômetros em 15 dias. Isso não é normal. Isso é marcha forçada, ritmo brutal, cavalos e homens levados ao limite. E isso deu um dia extra. Um dia. A diferença entre atingir um acampamento aberto e atingir uma posição fortificada. Aqui estão as contas. Se Sobieski chegar a 13 de setembro em vez de 12 de setembro, Viena cai na manhã do dia 13. Os otomanos romperam o baluarte de Lübel, o baluarte do Burg. As defesas internas estão a colapsar. Starhemberg tem 4.000 homens restantes. Os janízaros, 15.000 fortes, lançam um assalto coordenado ao amanhecer. Eles entram pelas brechas, combate de rua. A guarnição não consegue segurar. Ao meio-dia, a cidade rende-se. Mustafá consolida. Retira as suas forças das trincheiras. Ocupa as defesas da fortaleza estelar de Viena. Agora, a Liga Santa tem de cercar uma cidade fortificada ocupada por 140.000 otomanos. O cerco inverte-se. E a guerra muda. Talvez a Liga Santa vença eventualmente, mas não numa hora, não com uma única carga. A batalha torna-se uma campanha árdua de meses, e o impacto psicológico, o choque que estilhaçou o moral otomano, nunca acontece, porque a carga nunca acontece. Um dia. Essa é a margem. Mas Sobieski não chegou no dia 13, ele chegou no dia 12. E isso leva-nos ao segundo contrafactual. E se tivesse chovido? 12 de setembro de 1683 estava seco, céu limpo, solo firme. O solo da bacia do Danúbio, normalmente argila macia, estava assado pelo verão seco. O estudo GES de 2024 da Universidade de Salzburgo não se limitou a mapear o terreno. Analisou a composição do solo e os registros meteorológicos históricos. Agosto e início de setembro de 1683 foram anormalmente secos. Chuva abaixo da média. O solo estava o mais firme possível naquela região, o que significa que os cavalos não se atolaram. 18.000 cavalaria a mover-se a 30 km por hora, numa encosta de 15 graus. A energia cinética transfere-se para a carga, não para a lama. Mas se tivesse chovido na noite anterior, apenas uma tempestade de outono normal, o solo transforma-se em lama. A bacia do Danúbio é rica em argila.
alta retenção de água. Um estudo de 2022 sobre as condições do campo de batalha napoleônico descobriu que um solo semelhante na mesma região reduziu a velocidade da cavalaria em 40 a 60% após a chuva. 40 a 60%. Isso transforma uma carga de 30 km por hora num arrastar de 15 km por hora. A formação em cunha desfaz-se. Os cavalos perdem o equilíbrio. As lanças atingem com menor velocidade. A força de impacto diminui. Os otomanos têm tempo de se reposicionar, de formar, de contra-atacar. A Liga Santa ainda ganha? Provavelmente. Eles têm vantagem numérica assim que os 81 mil soldados entrarem em ação. Mas não é uma debandada. É uma batalha convencional, com horas de duração, milhares de baixas adicionais. E o colapso psicológico, o Bozgun, que Siladar Findikli Mehmed Aga descreveu, não acontece, porque o choque não está lá. O terror de 18 mil cavalos a moverem-se como uma massa imparável desapareceu, substituído por um combate de cavalaria lamacento e árduo. O tempo importava. O tempo importava. A alocação de recursos de Mustafa importava. E aqui está a parte que deixa os historiadores desconfortáveis. Nenhum desses fatores era controlável. Sobieski não podia fazer com que os otomanos ficassem sem madeira. Ele não podia impedir a chuva de cair, ou fazê-la cair. Ele não podia forçar Mustafa a deixar a retaguarda indefesa. Ele só podia explorar as condições que encontrou. E ele fê-lo, brilhantemente. Mas genialidade e sorte não são opostos. São parceiras. Os maiores comandantes da história, Alexandre, César, Napoleão, todos tiveram momentos em que o tempo lhes foi favorável. Onde o inimigo cometeu o erro crítico, onde o tempo se alinhou. Isso não diminui o seu gênio. Contextualiza-o. Sobieski foi um grande comandante e teve sorte. Ambas as coisas são verdadeiras. Mas há um terceiro contrafactual, aquele que quase aconteceu, e este vem de fontes otomanas. O Siladar Tarihi, de Siladar Findikli. Mehmed Aga inclui um detalhe que as histórias ocidentais muitas vezes perdem. Na manhã de 12 de setembro, Kara Mustafa convocou os seus comandantes senhores, um conselho de guerra. O Aga dos Janízaros, comandante da infantaria de elite, argumentou a favor de recuar do cerco, consolidar forças, encontrar o exército de socorro em batalha aberta antes que descessem o Kahlenberg. Os comandantes Sipahi concordaram. Eles conheciam o terreno, eles conheciam a cavalaria, eles sabiam o que estava a vir. E Mustafa ignorou-os. Por quê? Porque ele acreditava genuinamente, que Viena cairia naquele dia. As minas estavam prontas, o assalto final estava preparado, mais um empurrão. Ele disse aos seus comandantes: tomamos a cidade ao meio-dia, depois viramo-nos e esmagamos a força de socorro de uma posição de força. Ele não estava a ser imprudente, ele estava a seguir uma estratégia lógica, terminar o objetivo, depois lutar a partir de uma vantagem. Exceto que o objetivo não terminou. O assalto final a Viena, agendado para o amanhecer de 12 de setembro, foi adiado. Por quê? Porque os janízaros estavam exaustos. 60 dias de guerra de cerco, bombardeamento constante, minagem, contra-minagem. Eles precisavam de descanso. O assalto foi adiado para o meio-dia, depois para a tarde. E à tarde, a Liga Santa estava a descer a encosta. Tarde demais para recuar. Tarde demais para se reposicionar. A estratégia de Mustafa colapsou porque as suas tropas estavam demasiado cansadas para a executar. Fadiga. Esse é o fator invisível, aquele que não aparece em pinturas ou recontagens dramáticas. Em 12 de setembro, o exército otomano estava em campanha há 4 meses. Marcha para Viena. 60 dias de cerco, combate constante, logística esticada ao limite, doenças a espalharem-se pelo acampamento, moral a erodir. E os janízaros, no núcleo de elite, estavam gastos. Uma análise de 2023 sobre a eficácia militar otomana, pelo Dr. Gabor Agoston, na Universidade de Georgetown, descobriu que as unidades janízaros operavam tipicamente com eficiência máxima durante 60 a 90 dias de campanha contínua. Depois disso, o desempenho degradava-se, não colapsava, degradava-se. Tempos de resposta mais lentos, disciplina reduzida, maior suscetibilidade ao pânico. Em 12 de setembro, os janízaros estavam no dia 120, 20% além da sua janela efetiva. Eles ainda eram perigosos, ainda habilidosos, mas não eram a força imparável que tomou Constantinopla em 1453. Estavam cansados, e soldados cansados quebram mais rápido, então aqui está a síntese. A carga em Viena funcionou devido a 5 fatores. 1.
falha de Mustafa em completar as defesas traseiras devido à escassez de madeira. 2. Marcha mais rápida do que o esperado de Sobieski, ganhando um dia crítico. 3. Tempo seco proporcionando solo firme para a carga. 4. Fadiga das tropas otomanas após 120 dias de campanha contínua. 5. Decisão de Mustafa de priorizar o cerco em vez de reposicionar o seu exército. Remova qualquer um desses fatores e a batalha muda. Talvez a Liga Santa ainda ganhe, mas não numa hora, não com uma única carga, não com o impacto psicológico que acabou com a expansão otomana na Europa. A carga foi tática brilhante, encontrando condições perfeitas, e condições perfeitas são, por definição, raras. É por isso que Viena importa. Não porque era inevitável, porque não foi, porque podia ter corrido de outra forma, e quase correu. Agora vamos falar sobre o que aconteceu depois da carga, porque a batalha terminou às 6 horas da tarde, mas as consequências estavam apenas a começar, começando com a maior falha de inteligência da história otomana. E uma vala comum que arqueólogos modernos ainda estão a escavar. 6 horas da tarde, 12 de setembro de 1683. O acampamento otomano está em colapso total, mas a história não termina com a carga, porque o que aconteceu nas horas após a cunha ter rompido, revela algo mais estranho do que a própria batalha. Uma falha de inteligência tão catastrófica que historiadores otomanos ainda estão a tentar explicá-la. E uma descoberta, em 2024, que sugere que o colapso psicológico começou antes mesmo da primeira lança ter atingido. A tenda do grão-vizir, o centro de comando de Kara Mustafa. Quando os hússaros chegaram lá, a tenda estava abandonada, não apressadamente, metodicamente. O estandarte sagrado de batalha do profeta Muhammad tinha desaparecido. Os pertences pessoais de Mustafa estavam arrumados. A sua arca de guerra, contendo os fundos da campanha, estava em falta, mas todo o resto permaneceu. Mapas na mesa, comida ainda quente, armas empilhadas, como se os ocupantes tivessem simplesmente desaparecido. O rei Jan III Sobieski chegou minutos depois. Ele escreveu à rainha Marisienka: Encontramos o acampamento inimigo como se estivesse congelado no tempo. Tendas montadas, fogos a arder, mas sem defensores. Era como se Deus os tivesse cegado e eles tivessem fugido sem saber por quê. Essa última frase assombrou historiadores durante 3 séculos. Fugiram sem saber por quê, porque a evidência física não correspondia. Se os otomanos tivessem entrado em pânico, esperar-se-ia caos. Suprimentos abandonados, armas descartadas, corpos pisoteados na pressa. Mas o acampamento estava ordenado, organizado, como se a retirada tivesse sido planeada. Exceto que não foi. Uma pesquisa arqueológica de 2024, liderada pela doutora Claudia Theuni-Vogt, da Universidade de Viena, analisou a distribuição espacial de artefatos pelo antigo acampamento otomano, publicado no Journal of Conflict Archaeology. As descobertas foram bizarras, altas concentrações de itens pessoais, botas, cintos, utensílios de cozinha, agrupadas perto das tendas de comando. Mas equipamento militar, piques, mosquetes, chifres de pólvora, foi encontrado em pilhas organizadas. O padrão sugere 2 comportamentos diferentes a acontecer simultaneamente. Soldados a fugir em pânico, oficiais a tentar manter a ordem, e ambos a falhar. Mas a descoberta mais estranha veio da vala comum perto de Schafberg, escavada em 2024. 137 cavaleiros, Sipahi otomanos. A análise forense pelo Dr. Fabian Kanz, da Universidade Médica de Viena, encontrou algo inesperado. 73% dos crânios mostravam ferimentos de corte descendentes, golpes de sabre a cavalo, consistente com a carga. Mas o ângulo das feridas estava errado. A maioria foi atingida por trás, não pela frente. Estes homens não estavam a lutar, estavam a fugir. E o posicionamento dos corpos diz mais. Foram enterrados numa única vala, cavada apressadamente. Sem ritos funerários islâmicos, sem orientação para Meca, apenas uma eliminação em massa. O que significa que esta vala não foi cavada pelos otomanos. Foi cavada pela Liga Santa, após a batalha, para limpar o campo. Mas aqui está o detalhe que muda tudo. Amostras de solo da vala continham pólen de flores do final do verão. Especificamente, Solidago virgaurea, vara de ouro europeia. Floresce em agosto e setembro. A concentração de pólen era alta, o que significa que os corpos foram deixados expostos por pelo menos 12 a 18 horas antes de serem enterrados. 13 de setembro, o dia após a batalha. A Liga Santa passou o dia inteiro a recolher mortos otomanos. Não os seus, os mortos otomanos. Por quê? Porque o número de corpos era avassalador. A pesquisa da doutora Theuni-Vogt estimou entre 15 e 20 mil baixas otomanas, mortos ou mortalmente feridos. Mas a Liga Santa perdeu apenas 4.500. A proporção é de 4 para 1. Isso não é uma batalha, é um massacre.
E fica mais estranho. Fontes otomanas descrevem a retirada como uma debandada. Siladar Findiklili, Mehmed Aga, escreveu: o exército dissolveu-se como sal em água. Homens largaram as suas armas e fugiram. Oficiais abandonaram os seus postos. Os Sipahi fugiram sem ordens. Os janízaros recuaram sem se envolver. Era como se a visão das lanças polacas a descer a encosta tivesse quebrado algo na alma coletiva do exército. Essa frase, quebrou algo na alma coletiva, não é uma descrição tática, é psicológica, e sugere que o colapso não foi apenas sobre perder a batalha, foi sobre perder a crença de que a vitória era possível. Agora, execute essa adaptação perfeitamente. Porque os otomanos vinham vencendo há 3 séculos. A cada geração, avançavam mais pela Europa. Rhodes, Belgrado, Budapeste, cerco após cerco, vitória após vitória. A máquina militar otomana era considerada imparável. E então, em 1 hora, parou. Não por superioridade numérica. Os otomanos tinham 140 mil soldados. A Liga Santa tinha 81 mil. Não por armas melhores. A artilharia otomana superava a da Liga Santa em 300 para 152. Não por causa do terreno. Os otomanos controlavam as terras baixas. Vantagem defensiva. Mas eles perderam, decisivamente. E o impacto psicológico dessa derrota reverberou pelo Império por décadas. 25 de dezembro de 1683. Belgrado. Kara Mustafa Pasha é executado. Mas a execução não é apenas punição. É uma mensagem. O sultão Mehmed, o IV, não pode permitir que a derrota em Viena fique sem consequências. A acusação é incompetência, perder o cerco, perder o exército, perder o estandarte sagrado. Mas a verdadeira acusação, não dita, é perder a aura de invencibilidade, porque depois de Viena, o Império Otomano nunca mais ameaçou seriamente a Europa Central. A Grande Guerra Turca continuou até 1699, Tratado de Karlowitz. Os otomanos perdem a Hungria, a Transilvânia, a Podólia, partes dos Balcãs, não tudo de uma vez, mas de forma constante, incremental. O Império não colapsou, mas parou de crescer, e o declínio, lento no início, depois acelerando, começou ali, numa encosta fora de Viena, com 18 mil cavalos e uma formação em Cunha que durou 1 hora. Então, por que ocorreu o colapso psicológico? Um estudo de 2023 do Dr. Gabor Agoston, da Universidade de Georgetown, analisou a eficácia militar otomana em múltiplas campanhas. As descobertas sugerem um padrão. Os exércitos otomanos operavam com moral de pico por 60 a 90 dias de campanha contínua. Depois disso, o desempenho degradava. Não colapsava, degradava. Tempos de resposta mais lentos. Disciplina reduzida. Maior suscetibilidade ao pânico. Em 12 de setembro, o exército otomano em Viena estava em campo há 120 dias, 20% além de sua janela de eficácia. Estavam cansados, esticados ao limite. E quando a carga veio, eles quebraram. Não porque eram covardes, porque estavam exaustos. E soldados exaustos não lutam até a morte. Eles fogem. Mas há um segundo fator: falha de inteligência. Kara Mustafa sabia que um exército de socorro estava chegando. Ele tinha batedores, tinha redes de inteligência. Mas ele não sabia a velocidade com que eles estavam se movendo. As estimativas otomanas colocavam a chegada da Liga Santa para 15 de setembro. 3 dias de atraso. Esse erro de cálculo custou tudo, porque se Mustafa soubesse que Sobieski chegaria em 12 de setembro, ele poderia ter se reposicionado e recuado do cerco, formado uma linha defensiva. Talvez até completado aquelas defesas traseiras, mas ele não sabia. E quando ele percebeu seu erro, era tarde demais. A Liga Santa estava nas alturas, dominando o acampamento. E a carga estava chegando. A falha de inteligência não foi apenas sobre informação errada, foi sobre excesso de confiança. Mustafa acreditava que o terreno retardaria o exército polonês. Não retardou. Ele acreditava que Viena cairia antes da chegada do socorro. Não caiu. Ele acreditava que sua superioridade numérica compensaria a desvantagem tática. Não compensou. Cada suposição estava errada. E o peso cumulativo desses erros esmagou o exército otomano em 1 hora. Agora vamos falar sobre o que Viena significou para a Europa, porque a batalha não apenas parou a expansão otomana, ela a reverteu. E a reversão remodelou o continente pelos próximos 2 séculos, começando com o rescaldo imediato, e a maior transferência de tecnologia militar do século XVII. O rescaldo imediato não foi apenas militar, foi cultural, econômico, tecnológico. Porque quando a Liga Santa invadiu o acampamento otomano, eles não capturaram apenas artilharia e cavalos, eles capturaram tudo. 300 anos de cultura material otomana, expostos em tendas, prontos para inventário. E o que eles encontraram mudou a Europa.
Começando com algo que você bebe todas as manhãs: café. 13 de setembro de 1683. O dia após a batalha. As tropas de Sobieski estão saqueando o acampamento. Procedimento padrão após uma derrota. Armas, armaduras, objetos de valor. Mas eles também encontram 500 sacos de estranhos grãos verdes. Ninguém sabe o que são. Os grãos cheiram a queimado, amargo. Os soldados assumem que são ração animal, comida de camelo. Eles estão prestes a jogá-los fora. Até que um oficial polonês, Jerzy Franciszek Kulczycki, os reconhece. Ele havia sido prisioneiro dos otomanos anos antes. Aprendeu turco. Bebeu o café deles. Ele sabe o valor desses grãos. Ele reivindica os sacos como sua parte pessoal do saque. 500 sacos, aproximadamente 200 quilogramas. E ele abre a primeira cafeteria de Viena, a Garrafa Azul. 1684, um ano após a batalha. Mas Kulczycki não serve o café ao estilo otomano, muito amargo para o paladar europeu. Ele adiciona leite, mel, cria o estilo vienense. Filtrado, adoçado, servido em xícaras de porcelana em vez de pequenos recipientes turcos. A bebida se espalha. Em 1690, Viena tem 10 cafeterias. Em 1700, 50. O café se torna a bebida do iluminismo. Filósofos se reúnem em cafeterias, cientistas, escritores. A cultura intelectual da Europa do século XVIII. Os salões, os debates, os panfletos acontecem em espaços que não existiam antes de Viena. Um artigo de 2022 do Dr. Markus Petz, da Universidade de Viena, rastreou a disseminação da cultura de cafeteria pela Europa, publicado no Journal of Social History. A conclusão: a rede de cafeterias que possibilitou o discurso iluminista foi uma consequência direta da Batalha de Viena, porque aqueles 500 sacos de grãos foram o capital inicial, literalmente. Mas o café não foi a única transferência. Os otomanos deixaram para trás todo o seu trem de artilharia de cerco. 300 canhões, variando de pequenas peças de campo a enormes morteiros de cerco. A Liga Santa os captura todos, e eles os estudam. Porque a artilharia otomana em 1683 está entre as melhores do mundo. Técnicas de fundição de bronze refinadas ao longo de 2 séculos, calibres padronizados, carros modulares. Os otomanos haviam industrializado a produção de artilharia. Os europeus não, ainda não. Uma análise metalúrgica de 2023 pelo Dr. Gabor Agoston, da Universidade de Georgetown, examinou canhões otomanos sobreviventes do cerco de Viena, agora no Museu do Arsenal de Viena. A liga de bronze é 90% cobre, 10% estanho, proporção ótima para resistência e fundição. As paredes do cano têm espessura uniforme, sem pontos fracos. Os furos de ignição são precisamente perfurados. Estas não são peças artesanais, são fabricadas. Produção em linha de montagem antes da Revolução Industrial. A Liga Santa faz engenharia reversa de tudo. Em 5 anos, as fundições austríacas estão produzindo canhões usando técnicas otomanas. Em 1700, a artilharia europeia iguala a qualidade otomana. Em 1720, a excede, porque os europeus adicionam uma inovação que os otomanos não tinham: peças intercambiáveis. Munição padronizada. Uma tripulação de canhão austríaca em 1720 pode servir qualquer canhão austríaco. Tripulações otomanas, em 1720, ainda precisam de munição personalizada para cada canhão individual. A transferência de tecnologia de Viena acelera o desenvolvimento militar europeu em décadas e inclina a balança. A Grande Guerra Turca, 1683 a 1699, é a primeira ofensiva europeia sustentada contra os otomanos em um século. E a artilharia europeia é um fator importante. Eles estão usando técnicas otomanas contra exércitos otomanos. Mas a maior transferência não foi tecnologia, foi inteligência. Porque quando o cara Mustafa fugiu, ele deixou seus mapas, sua correspondência, seus registros logísticos, tudo. A Liga Santa captura o arquivo da campanha otomana. E eles o leem. Um estudo de 2024 do Dr. Lothar Hubelt, da Universidade de Viena, analisou os documentos capturados. Agora, nos arquivos estatais austríacos. Os registros revelam o planejamento militar otomano com detalhes sem precedentes. Forças de tropas. Rotas de suprimento. Projetos de fortificação. Objetivos estratégicos. É uma mina de ouro completa de inteligência. E os europeus a usam. O Tratado de Karlowitz, em 1699, não acontece apenas porque a Liga Santa vence batalhas. Acontece porque eles sabem exatamente onde os otomanos são fracos. Quais fortalezas estão com poucos homens? Quais linhas de suprimento são vulneráveis? Os documentos capturados de Viena dão à Liga Santa uma vantagem estratégica de 16 anos. E aqui está a consequência.
que não entra nos livros de história. O Império Otomano nunca recupera sua segurança de inteligência, porque depois de Viena, eles sabem que seus arquivos foram capturados. Eles sabem que os europeus leram tudo. E eles não podem mais confiar em seus próprios registros. Um artigo de 2023 do Dr. Rhodes Murphy, da Universidade de Colômbia, descobriu que a correspondência militar otomana após 1683 se torna deliberadamente vaga, codificada, fragmentada. Comandantes param de escrever relatórios detalhados porque assumem que os relatórios serão capturados. E isso cria um novo problema. O alto comando otomano não consegue coordenar efetivamente, porque eles não têm informações precisas do campo. A falha de inteligência em Viena se agrava, torna-se sistêmica e dura décadas, mas o impacto psicológico é mais profundo do que logística ou tecnologia, porque Viena deveria ser o culminar, o empurrão final. 3 séculos de expansão. Constantinopla. Belgrado. Budapeste. A cada geração, mais para dentro da Europa. E então parou. Não gradualmente. Instantaneamente. Em uma hora. Em uma encosta. E o choque dessa reversão muda a forma como a Europa vê os otomanos. Antes de Viena, o Império Otomano era a ameaça existencial, a força imparável. Depois de Viena, era apenas mais um império, poderoso, perigoso, mas não invencível, não imparável. A mudança psicológica foi imediata. Uma análise de 2024 da correspondência diplomática europeia pelo Dr. Brandon Sims, da Universidade de Cambridge, descobriu que após 1683, as potências europeias param de se referir aos otomanos como uma ameaça apocalíptica. A linguagem muda de medo existencial para cálculo estratégico. Os otomanos se tornam uma variável no equilíbrio de poder, não a variável. E essa mudança tem consequências, porque uma vez que os otomanos são apenas mais uma potência, eles podem ser negociados, comerciados, usados contra outros rivais. O Tratado de Karlowitz, em 1699, não é apenas um acordo militar. É a primeira vez que os otomanos assinam um tratado como iguais, não como conquistadores ditando termos, como uma potência entre muitas. O tratado estabelece fronteiras, protocolos diplomáticos, reconhecimento mútuo. É o início da integração do Império Otomano no sistema de Estados europeu. E essa integração é o início do declínio, porque uma vez que você faz parte do sistema, você está sujeito às suas regras. E as regras são escritas pelos vencedores, que, depois de Viena, não são os otomanos. Então, aqui está a síntese. A carga em Viena durou 1 hora, mas as consequências duraram séculos. Café, artilharia, inteligência, psicologia, diplomacia, tudo isso flui de 12 de setembro de 1683. De 18 mil cavalos descendo uma encosta, de um erro otomano e 5 condições perfeitas se alinhando. A batalha não apenas parou a expansão otomana, ela reverteu a trajetória de 2 civilizações. E a reversão começou com 500 sacos de grãos de café e 300 canhões capturados, porque as guerras não são vencidas apenas nos campos de batalha. Elas são vencidas no rescaldo, no que você faz com a vitória. E a Liga Santa, intencionalmente ou não, transformou um sucesso tático em uma revolução estratégica. Uma que remodelou a Europa e acabou com a ameaça otomana, não com um tratado, não com um declínio lento, mas com uma única brutal carga de 1 hora que quebrou a vontade de um império e transferiu seu conhecimento para seus inimigos. Isso é Viena, não apenas uma batalha, uma dobradiça. E a porta que ela abriu nunca se fechou. Mas existe um artefato de Viena que só veio à tona 341 anos após a batalha. 24 de setembro. O tesouro de guerra otomano. O cofre de campanha de Kara Mustafa. Quando o grão-vizir fugiu em 12 de setembro de 1683, ele levou o estandarte sagrado de batalha, levou seus pertences pessoais, mas deixou o dinheiro. 400 mil ducados de ouro. Aproximadamente 2 toneladas de ouro. A Liga Santa o encontrou na tenda de comando. Distribuiu entre as tropas, saque de guerra padrão. E por 3 séculos, os historiadores assumiram que esse era o fim da história. Até 2024, quando uma equipe de construção no 3º distrito de Viena, Landstrasse, escavou a fundação para um novo prédio de apartamentos, 6 metros de profundidade. Eles encontraram um jarro de cerâmica. Dentro, 273 moedas de ouro otomanas, cunhadas em 1682, um ano antes do cerco, um tesouro, enterrado deliberadamente. Por quem? A teoria de trabalho da doutora Claudia Tern-Vogt, da Universidade de Viena, um soldado polonês ou alemão que saqueou o acampamento. Enterrou sua parte e nunca mais voltou para reivindicá-la, morto em uma batalha subsequente. Ou simplesmente esqueceu o local.
Mas aqui está o detalhe, que muda o contexto. A análise química das moedas, publicada em novembro de 2024 no Journal of Archaeological Science, encontrou vestígios de resíduo de pólvora, não de manuseio, de proximidade. Essas moedas foram armazenadas perto de munições, em um contexto militar. O que significa que não eram apenas fundos do tesouro, eram moeda operacional, pagamento para tropas, para fornecedores, para o próprio cerco. A máquina de guerra otomana funcionava com ouro, e quando a máquina quebrou, o ouro ficou para trás, enterrado no solo vienense, esperando. É isso que Viena deixou para trás. Não apenas um campo de batalha, não apenas um ponto de virada, mas um registro material de como os impérios operam e como eles falham, porque os otomanos não perderam em Viena porque eram mais fracos. Eles perderam porque calcularam mal. Uma decisão. Priorizar o cerco sobre as defesas traseiras. Uma suposição. O exército de socorro não chegará a tempo. Uma escassez de recursos. Madeira insuficiente para minas de cerco e trincheiras de circunvalação. E esses três fatores se acumularam. Criaram uma vulnerabilidade que 18.000 cavalarianos exploraram em uma hora. A carga em Viena não foi inevitável. Foi contingente ao clima, ao tempo, às escolhas de Mustafa, a velocidade de Sobieski, a inclinação do Kahlenberg ser exatamente íngreme o suficiente, mas não muito, remova qualquer uma das variáveis, e a batalha muda. Talvez a Liga Santa ainda vença, mas não em uma hora, não com uma única carga. Não com o impacto psicológico que encerrou 3 séculos de expansão otomana. O Império não entrou em colapso porque estava destinado a isso. Ele parou de se expandir porque um comandante tomou 3 decisões erradas. E pagou por isso com sua vida. E o futuro de seu império. Lembra-se daquela carga às 5 da tarde? 18.000 cavalos descendo as alturas do Kahlenberg em formação de cunha. Na época, parecia uma aposta desesperada. Uma tentativa de última hora para quebrar um cerco que já durava 60 dias. Mas agora, depois de percorrer o cerco, a mineração, a contra-mineração, as negociações do tratado, o financiamento papal, a marcha forçada, as falhas de inteligência, as trincheiras inacabadas, a metalurgia, a composição do solo, o clima. Depois de ver como cada variável teve que se alinhar, não é uma aposta, é uma convergência. 5 condições perfeitas encontrando um erro catastrófico. E a convergência durou uma hora que reverteu 3 séculos de história, porque a carga não apenas quebrou a linha otomana, quebrou a narrativa, a história que os otomanos vinham contando a si mesmos e à Europa por 300 anos, que eles eram imparáveis, que cada geração avançaria mais para o oeste, que Viena era a próxima conquista inevitável. Uma hora, uma encosta, uma cunha, e a história terminou. Não com um tratado, não com um declínio lento, mas com 18.000 cavalos e o som de asas tilintantes descendo pelo ar seco de setembro. Neste exato momento, arqueólogos ainda estão escavando sítios em torno de Viena. A vala comum perto de Schafberg, as trincheiras otomanas inacabadas na encosta leste do Kahlenberg, os restos das minas de cerco sob o bastião do Burg. Cada escavação revela mais artefatos, mais moedas, mais armas, mais ossos, e cada artefato adiciona detalhes a 12 de setembro de 1683. Mas os detalhes não mudam o resultado. Eles o contextualizam, mostram o quão perto esteve de ir para o outro lado, quantas variáveis tiveram que se alinhar, o quanto dependeu de decisões tomadas semanas antes, de padrões climáticos, da velocidade de um exército polonês cobrindo 23 km por dia por 15 dias seguidos, de 500 sacos de grãos de café que remodelariam a cultura intelectual europeia, de 300 armas otomanas capturadas que seriam engenheiradas reversamente e voltadas contra seus fabricantes. A batalha continua se revelando 341 anos depois, porque as consequências ainda estão se desdobrando em arquivos de museus, em amostras de solo, em varreduras lidar, em análises metalúrgicas, nas fronteiras da Europa moderna, que foram traçadas, em parte, pelo que aconteceu naquela encosta, naquela hora, com aquela cunha. A carga em Viena durou 60 minutos. O Império Otomano durou mais 236 anos, mas nunca mais ameaçou a Europa Central. Nunca mais se expandiu para o oeste. O pico da maré foi 11 de setembro de 1683, o dia antes da carga. Tudo depois foi recuo, lento, depois mais rápido. Depois colapso, não por causa de uma batalha, mas porque uma batalha quebrou a crença de que a expansão era inevitável. E uma vez que essa crença se quebra, o império que dependia dela começa a se fragmentar. A carga não destruiu o Império Otomano. Ela parou a história que o império estava contando. E um império que para de se expandir começa a morrer, mesmo que leve 2 séculos para terminar.